Você viu a teoria também de que o Gojo poderia voltar à vida tendo feito um pacto selado antes, Os né? caras é muito macumbeiro. Não, a teoria é essa, que o Gojo fez um pacto e em troca de voltar à vida, ele deu um olho dele. Então ele voltaria sem um olho. Ah, talvez faria sentido, porque naquela capa só mostra um dos olhos. É, e o pessoal... Meio que a parada do Obito e Naruto. Exato. Que tipo assim, o pessoal Sempre analisa... volta pra Naruto, pra né? Impressionante. a gente identificar o Impressionante. final de Jujutsu Kaisen, a gente tem que olhar o que aconteceu em Naruto. Não acabou ainda, Pô. tem o Boruto lá. Então, O Gojo não tem um filho. Dos mesmos criadores de Jutsu 1 vem 2. É. Então, mas tem essa teoria também de que o Gojo poderia voltar à vida tendo feito um pacto selado, abrindo mão de um olho dele, então ele ficaria só com 3 olhos, né? esses caras aqui hoje. O cara é bom, o cara é bom. E aí, porque tem umas páginas do mangá, assim, o pessoal que tá falando as teorias, né? O pessoal pode estar viajando também. De que um dos olhos dele tá meio esbranquiçado, como se ele tivesse perdido a visão. Tá com catarata. É, então ele voltaria meio Nick Fury, assim, com um olho só, mas estaria vivo. Só que é complicado, ele foi cortado, né? Eu acho que a da complicado Utahime isso faz mais aí, sentido. cara. A Utahime Eu também aumenta os acho. poderes da Chozo e aí ela curar o Gojo. Porque teria que ter muito poder ali pra juntar os dois pedaços, né? Muito forte. Mas aí é que tá, o Yuta, ele tem uma quantidade surreal de energia amaldiçoada. Tem a Rika. Ele Mano, tem- teria que fazer um... Tipo, quando o pessoal começa a dar as mãos pra criar o Deus Super Então, Saiyajin. seria, Fazer um ritual. seria uma Seria parada todo assim. ritual, Ó, tá ser o único ligado? seu poder, comer, vamos. Só que, ó, o Yuta, ele também quase foi dividido no meio. É. Tá. O Sukuna praticamente dividiu ele no meio. Aí a Rika foi lá, salvou ele e tal, ele foi parar com a Shoko também. Então lá no Aham. hospitalzinho da Shoko tá cheio de gente, certo? É. Vamos fazer um cálculo. Eu acho que não vai ser isso, porque Nossa, parece vamos fazer um é pouco Megazord meio de patético. cadáver. É. Mas vamos supor que a Shoko, ao invés dela curar o Gojo, que tá em uma situação pior, ela cure o Yuta. E o Yuta faça a macumbazinha ali com a Utahime e ele cure o Gojo. Aí seria mais provável. É verdade, que o Yuta pode curar também. Pode, Ele curou o pode curar. Itadori. Ele é o principal que pode curar, porque ele é o cara que mais tem energia amaldiçoada ali, entendeu? Verdade. Então, assim, seria uma possibilidade. Seria podre, Mas eu acho que pensa, seria. assim, se o Sukuna já tá todo ferrado já. Sim. Você acha que tem necessidade do Gojo voltar? Não, o Gojo só volta não pra enfrentar o Sukuna. E o Sukuna tá onde agora? Tá lutando com o Itadori lá, O, tomando pau. o Gojo, pra mim, volta pra enfrentar uma possível assimilação. Ah, aí sim, aí seria Entendeu? bom. Porque, assim, é óbvio que a assimilação vai acontecer, Sim. tá ligado? Esse é o grande plot ali. É o final da história, Inclusive, né? é o meu medo. Porque, por exemplo, o Madara, pra mim, é um dos Voltou melhores... pro Naruto. Vamos voltar pro Naruto. Vamos voltar. O Madara é um dos melhores vilões já criados nos animes. Sim. Brabo pra caramba, tá Aham. ligado? Aí o Kishimoto não sabia como derrotar o Madara. Foi lá e acabou da pior merda possível. Que foi a Vamos- Kaguya. vamos Tipo assim, sair- cria um personagem aleatório, extremamente poderoso e vamos seguir aqui. Aham. Meio que a Kaguya ela já foi introduzida, que é a assimilação, Certo. certo? E se a gente considerar que o Sukuna é o Madara vai morrer e o Sukuna não vai morrer. Aham. A assimilação precisa acontecer. Não, aí dá medo. Só que Aí dá imagina medo. o que vai ser essa assimilação, tá ligado? É uma criatura assim de pura energia amaldiçoada, mas não é qualquer energia amaldiçoada, é energia amaldiçoada de todo É mundo. toda a energia amaldiçoada que Toda existe. energia amaldiçoada. É o Sukuna, Vai é ser, todo mundo. mas eu acho que não vai ser consciente, né? Vai ser só um bicho que É uma destrói. besta. Ou Pode o ser muito Kenjaku inteligente. seja consciente dessa parada. É. É o cérebrozinho Não dele. sabe. Isso pode ser o plano do Kenjaku. Pode ser o plano do Kenjaku. Talvez ao absorver o cérebro dele, ele Aí tome seria o consciência. Gojo voltando. Tipo assim, eu acho que seria muito legal o arco, pelo que foi mostrado principalmente nesse capítulo agora, se o Itadori vencesse o Sukuna. Sim, eu acho que isso tem que acontecer. ser o Itadori vencendo o Sukuna. Eu acho que isso tem que acontecer. E aí... Até pra vingar a morte do pai dele. Exato. Como que o Sukuna saiu do corpo do Itadori? Ele quis sair. Ele tava no corpo do Itadori. Se ele quiser, queria... sim, mano. É, quiser, ele tava no corpo do Itadori, né? E aí ele queria pegar o corpo do Megumi pra vencer o Gojo. Entendeu? Tá. Pra ter esse poder das 10 sombras. E aí, ele meio que... O mesmo ritual que ele fez no corpo dele pra a alma ficar nos dedos, ele faz com os dedos do Itadori e faz o Megumi comer os dedos que ele arranca do Itadori e aí a alma toda vai Não é por pro corpo do Megumi. vontade própria que o Ele- Megumi come? Ou Não, ele obriga? força, ele pega a garganta do Ah, Megumi e faz ele engolir. Credo. que delícia. Acontece no jogo do abate o seguinte, é ali que vira isso, é no final do jogo do abate. Então, o Sukuna, ele chega no Itadori e fala uma palavra no Itadori, que é a palavra da troca, né? Que é Ele tinha feito um pacto. submeta-se. Submeta-se, é. Receba. Se o Sukuna fala, Receba inteligência. se o Sukuna fala submeta-se, ele assume o corpo do Itadori. Esse foi o pacto. Pereça. Só que aí eles têm uma regra. Aham. O Sukuna não poderia machucar ninguém enquanto ele estivesse assumindo o corpo do Itadori.
Tá. Aí o que o Sukuna faz? Ele se aproveita de uma falha na regra do Itadori. Eu não poderia machucar ninguém, só No que ele corpo. não se coloca nessa condição. O Itadori se coloca, então ele pode machucar o Itadori. Ele poderia machucar o Itadori, é o que ele Mas faz. aí mesmo trocando de corpo, o pacto do corpo do Itadori Não, vale. acaba. Não, Ah, não. acaba. Aí ele arranca o dedo do Itadori, transfere toda a energia dele e pega o Megumi e bota na boca dele. Aí o que acontece? Ele transfere de corpo. E aí quando ele transfere de corpo, a humilhação acontece. Não, mas Doideira. quando ele foi pro corpo do Megumi, ele tava fraco ainda. Tava. Porque o Megumi ele até consegue assumir durante algum tempo depois. O Megumi é receptáculo. É, foi meio cagada isso, foi sorte do Megumi também É. conseguir ser um receptáculo do... O próprio Sukuna fala que ele não tinha Sorte certeza do que ia dar roteiro. certo. Sorte do roteiro, né? Sorte do roteiro. Sorte Mas do o Sukuna roteirista. é o puro roteiro, você não tem noção. É, o Gojo é o roteiro, no caso, né? Só que agora o roteiro deu a derrota pra ele. Mas, enfim, eu tô achando interessante essa parte do Ah, Gojo tá igual voltar à um vida roteiro mesmo, É, tá pra repartido. lutar contra a assimilação. Assimilação. Até porque, Aí ó, faz sentido. o Tengen, ele diz logo no começo do jogo do abate que existe uma ligação entre ele e o portador dos 6 olhos. Existe essa ligação com o Tengen, do Gojo e o Tengen, certo? Então o que acontece? A partir do momento que surge a assimilação, que é a criatura feita a partir do Tengen, na minha cabeça pode ser necessário você ter o cara dos 6 olhos pra poder impedir aquilo. É o entendeu? único possível, né? É como se fosse o Sharingan que consegue Sim. controlar uma Kyuubi. Entendeu? Sempre bom. É como se fosse os 6 olhos controlando aquela besta. E eles acabaram deixando ali uma preparação de terreno pra assimilação um pouquinho antes do Gojo sair do selo. Um pouco dessa luta que o Ele Tengen foi selado? aparece lá. O Gojo foi selado agora no arco Shibuya do anime, né? Ele foi selado. Como que funciona o selo? Ah, é o Goku Monkyo, né? Que é um artefato que é tipo uma fuba do Dragon Ball. Tá. Você pode fazer uma fuba e prende o cara lá no... Tem uma toda, prisão, tem toda isso, a é. dancinha ali também? É, e aí É uma prisão. o Kenjaku arquitetou toda uma estratégia com as maldições ali, em Shibuya, pra enfraquecer o Gojo, pro Gojo gastar muita energia ali. Quando ele mata 300 maldições em poucos segundos ali, ele Aham. fica fraco. E aí o Kenjaku aproveita disso pra colocar ele no Goku Monkyo. E aí ele fica selado, ele não consegue sair dali. Só 3 anos depois no mangá, 19 dias depois no anime, que os alunos dele conseguem pegar o Tem um time cubo. skip? Não, a Não. história acontece, o jogo Vai do abate. direto. Vai direto. Acontece o O jogo que, do que é o abate. jogo do abate? Esse eu ouvi vocês falando. O jogo do abate é um jogo criado pelo Kenjaku pra poder reunir a maior quantidade de energia amaldiçoada possível. Pra poder... Ter assimilação. Pra poder Ah, fazer tá. a assimilação extremamente poderosa. Então ele vai lá, cria várias barreiras. Aí você pode perguntar, mas por que ele simplesmente não saiu matando todo mundo e pegando a energia amaldiçoada? Porque ele não teria condições de fazer isso em massa, entendeu? Aham. Então o que ele faz? Mas o Kenjaku é no corpo do gueto ainda. Isso. Isso. E Tá. aí o que ele faz? Ele cria várias barreiras. São 8, se eu não me engano. Acho que são 8 barreiras no Japão. Certo? E as pessoas, elas que participam ali, elas têm que se enfrentar. E automaticamente o que você causa com isso? Guerra. Certo? É o que acontecia na Era Heian, é o que aconteceu nas eras depois da Era Heian. Que é assim, quanto mais selvagem é o ambiente, mais poderosos são os feiticeiros, mais Mais energia maldição. amaldiçoada tem ali. Sempre e é volta isso. pra... e já lembrei de Dragon Ball. Pra libertar o Majin Buu é a mesma coisa. Tipo, eles fazem o torneio pra poder tirar a energia ali dos Saiyajin. E também os Saiyajins isso. ficam mais poderosos em batalha. É, Os então. feiticeiros também é a mesma coisa. Então essa é a ideia. O que o Kenjaku quer? Ele quer tirar, porque mesmo que se ele fosse tirar a energia amaldiçoada de cada pessoa, não estaria Não no ia ser o máximo dela. suficiente, né? Não estaria no máximo dela. Se eu boto essa pessoa à prova, automaticamente ela vai evoluindo. Os mais fortes vão se sobressair, vão permanecer, vão ter evoluído no É processo. um arco de torneio, então. É um arco de torneio. E eles vão estar prontos pra fazer uma assimilação completa. Então o que ele quer? Ele quer os melhores e os mais poderosos ali pra Mas assimilar existe com o um Tengen. prêmio ou eles são O obrigados? prêmio é não morrer. É só não morrer. É só não morrer. Sobreviver. Então, aí cria aquele ambiente hostil, onde todo Prêmio, mundo né? tá Acho que os acostumado. caras se inscreveram no jogo do abate, Não sei, né? velho. Ó, Pô, 1 isso aqui milhão de parece reais. bom, né? velho. É o... Como é que é o nome daquele lá? O Round 6. Eu não sei, tipo, ele o prêmio obrigou as O prêmio é pessoas? não ser endividado mais. Você vai tirar o nome do Serasa. É só não morrer. Pô, aí é massa. Mas ele obrigou, tipo, as pessoas... Obrigou. Ah, tá. Se não o quê? Morre. Se você não entrar no torneio em 19 dias, se você foi convocado, não entrar em 19 dias, você é morto. Por que você... Mas não é morto automaticamente. Na verdade, a sua energia amaldiçoada é retirada de você. É. Você e, morre. também, e também, assim, os alunos do Gojo, o Itadori, o Megumi, eles quiseram entrar no jogo pra pegar o cubo que o Gojo tava selado e trazer ele de volta. E também o Megumi queria trazer a irmã dele.
É, que a irmã dele tinha morrido? A irmã dele, na né? verdade, assim, o Kenjaku fez um plano e ele separou algumas pessoas pra reencarnar feiticeiros de outra era. Então, uma dessas pessoas escolhidas foi a irmã do Megumi. E aí ela foi escalada pro jogo. Então, como ela tava escalada pro jogo, ela acordou, ela despertou e entrou no jogo, porque ela tava dormindo todo esse tempo, ele... O Descansar, Eric. né? O Eric dormindo sempre. Eles vão o Megumi, ele precisa participar pra poder tirar ela dali. Aham. Entendeu? Então essa é a motivação do Megumi. Aí eles querem, inclusive uma das regras que eles querem colocar, porque assim, dentro do jogo você vai colocando pontos, você vai ganhando pontos. E aí, quando você consegue pontos suficientes, você consegue criar uma nova regra pro jogo. Tá. Então, por exemplo, eu quero uma Porque regra... quem tá ganhando ponto consegue criar uma regra. Você compra com seus pontos uma regra. E aí uma regra que o Megumi queria criar é que qualquer pessoa poderia sair de dentro do jogo se assim ela desejasse. Porque aí a intenção dele era fazer a irmã dele sair do jogo, entendeu? Tá. Só que o problema é que a irmã dele, ela tinha sido possuída pela Yorosu, que era um feiticeiro lá da época do Sukuna e tal, que acaba usando eles. Existem vários feiticeiros desses ancestrais? Vários. Vários. Todos são tão fortes quanto o Sukuna? Ou Não. Não. O Sukuna é o rei, né, das maldições. É porque assim, antigamente, como o ambiente era de caos, a gente pode levar pra Dragon Ball, mas assim, o nível médio dos feiticeiros era maior. Tá. Entendeu? Por quê? Porque tinha mais energia amaldiçoada rolando. Como as coisas começaram a entrar em paz... O Pacífico e tal. o mundo ficou esse negócio aí a energia amaldiçoada diminuiu. Porque tem menos pessoas, tá ligado? Tipo assim, querendo ódio e tal, a treva. Então, o nível médio dos feiticeiros caiu. Aham. Não é que, tipo assim, não existia... qualquer um naquela época era mais forte do que o Gojo. Não, ninguém naquela época era mais forte do que o Gojo. Mas, na média... eles eram mais poderosos do que quem aquela hoje. coisa, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens Entendeu? fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Inclusive tem uma explicação também de que o fato do Gojo ter nascido nessa era atual, dentro de Jujutsu Kaisen, como ele é um feiticeiro muito poderoso... Ele pode ser acabou... um receptáculo, talvez? Não isso. Ele mudou... Ele acabou mudando a configuração do mundo e fazendo com que as maldições ficassem mais poderosas. Porque precisava de maldições mais poderosas para enfrentar um feiticeiro tão poderoso. Então por isso começou a aparecer tantas maldições de nível especial e tudo mais. Porque quando o Gojo era criança, tem alguns flashbacks assim, que mostram que, mano, o pessoal sempre armava pra tentar matar ele. Porque, pô, nasceu um cara forte lá no tal clã. Mas por matar o cara por nada? Mas é porque ele realmente desequilibrava a balança, entendeu? Só o fato dele existir fazia com que os feiticeiros, os outros, fossem mais fracos, porque não precisavam de feiticeiros fortes. Porque ele poderia matar todo mundo. E as maldições pararam de atacar, mas começaram a se fortalecer. Pra um dia poder desafiar ele. Então isso meio que causou o que tá rolando no mundo agora. Que é tantas maldições fortes e feiticeiros mais fracos, né? Sim. O Gojo causou desequilíbrio na balança. O cara é bom. Ele mudou tudo, porque antes dele nascer era de um jeito. Aí depois o mundo começou a mudar, né? Mas é mostrado, tipo, os pais dele, a família? Não. Não, nada? Só mostra ele criança, não Tipo, fala só da mãe. existe o Mostra clã. ele bebê e ele criança só. Ele sendo cuidado no clã lá, assim, o pessoal tomava maior cuidado com ele, né? Ele estudou ao longo da vida toda pra saber usar os poderes dele também. E aí aparece ele adolescente, Ele tem um já na mestre? escola de Jujutsu. Não. Ele aprendeu sozinho, autodidata. Não, ele aprendeu com os mestres do clã Gojo, né? Quando ele era criança, pelo que ele fala no arco quando ele era mais jovem ali, os caras contaram pra ele, você tem os 6 olhos são essa habilidade aqui. Eles explicaram pra ele também da técnica da reversão de feitiço, do vazio roxo, ele já sabia de tudo isso. Só que ele não tinha prática pra usar, ele sabia, então alguém ensinou ele não descobriu sozinho, né? Mas ele não teve um Jiraiya que, tipo, ficou ali do lado dele, que a gente conhece, entendeu? A gente tem que voltar. A gente não viu ninguém. Naruto. É que não mostrou também, né? A infância Além do Gojo. Gojo, os flashbacks que a gente tem da infância dele, mostra ele com outras pessoas, mas não mostra nem o rosto das outras pessoas, entendeu? Só uma sombra. Só uma sombra. Não, só uma sombra não. Mostra a pessoa, mas tipo assim, corta a cabeça. Tipo a vaca e o fango, tá ligado? Você assistiu esse negócio? É esse nível, assim. Então, por exemplo, quando o Toji vai atrás dele pra ver a criança dos 6 olhos que nasceu, ele vê lá um molequinho, o Gojo e tal, e tem uma pessoa do lado do Gojo segurando um guarda-chuva, inclusive, que tava nevando. E só que mostra o rosto da pessoa, entendeu? Só mostra o Gojo olhando pra trás e vendo o Toji. Mas a impressão que eu tenho é que ele teve um preparo muito bom, porque ele é muito bom em luta. Tanto é que a luta dele é superior à do próprio Sukuna, inclusive. Sim. E ele tem muito conhecimento técnico da energia, mesmo quando ele era jovem. Sim.
Antes mesmo Já de era entrar na escola de refinado. Mas judô. a energia amaldiçoada, a reversa, pelo menos, quem ensinou ele foi a própria Shoko. Foi. Foi. Ela que A achou. de cura, né? Ela era especialista nisso, então, tipo assim, ela dava os toques pra ele. E, inclusive, quando mostra o flashback dele quando ele era moleque, ele tenta usar a reversão, o vermelho. Ele até falha várias vezes. Falha, né? falha.